dividida em 4 partes, né? Das 6 da tarde de sábado era uma vigília, até às 9. E das 9 à meia-noite, a segunda vigília, né? E da meia-noite às 3, a terceira vigília. E das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Glória a Deus e aleluia. Mas, para nós entender um pouquinho mais, vamos ler aqui mais um pouquinho aqui, ó. Jesus estava no monte orando. E quando Jesus ordenou os seus discípulos passar para o outro lado e ir mais à frente, Jesus Cristo, o barco dele era de remo. Então Jesus ali no monte, Jesus sentiu que os seus discípulos já estavam cansados. Eles estavam muito cansados de remar no meio do mar. E ainda por cima veio também o vendaval. E o vento fazia as ondas ficar muito grandes. E Jesus andando por cima ali para ir até eles, os discípulos ficaram com medo. Glória a Deus e aleluia. Porque Jesus sentiu que os seus discípulos estavam tão cansados e abatidos que ele foi ao encontro deles, para que ele pudesse acalmar o mar e salvar os seus discípulos. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, quando Jesus foi ao encontro deles, Jesus ordenou que o mar se acalmasse. E ali Jesus pôde ir ao encontro deles. Mas como? E aqui mais na frente aqui também, no verso 28 também diz: e respondeu-lhe Pedro e disse o Senhor: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe ele: vem, Pedro. Vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentiu medo, o vento forte, e teve medo, dizendo: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Jesus, muitas vezes nós pedimos algo para Jesus Cristo, né? Muitas vezes nós oramos, nós vigiamos, nós fazemos vigília, nós fazemos propósito, mas nós duvidamos que Jesus possa, Jesus é capaz de fazer algo por nós, como Pedro duvidou, não é? Pedro por pouco não se aposta, porque ele duvidou, mas imediatamente ele sentiu que estava indo para o fundo, e ele clamou a Jesus Cristo, que Jesus salvasse ele. Glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós podemos também, lá em Coríntios, aqui também, Paulo também viveu a 4ª vigília. Glória a Deus e aleluia. No capítulo 7 e o verso 5, aqui diz assim, Paulo está falando: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora e combate e temores por dentro. Glória a Deus e aleluia. Então, meus caros queridos irmãos, Paulo está dizendo, né, que ele também viveu a 4ª vigília, porque a 4ª vigília é onde tudo acontece, né? O sono pega, por exemplo, trabalha de madrugada e ele sabe, né, que o sono a partir das 2h45 da manhã é a hora que o sono aperta, é a hora que o sono arrocha, é a hora que as guerras espiritual vem, é a hora que você tem que prostrar no pé do Senhor e pedir a Ele que ajude para vencer, porque é dentro onde acontece vários acidentes, porque às 2h45, às 3h da manhã, é a hora que o sono mais forte pega a gente, não é verdade? Glória a Deus e aleluia. Então, Paulo também
dizer, não, mas são injustos para com Deus, glória a Deus, aleluia. Porque tem coisa que nós pedimos, irmão Silvio, que Deus olha para nós e fala, tu consegue passar sem esse pedido. Esse pedido não é da minha vontade, glória a Deus e aleluia. E nessa noite, irmão Mateus, Deus está dizendo, tu passarás sem algumas coisas que tu tem me pedido, mas a que tu nunca me pediu, eu darei nas tuas mãos. Sabe por quê, irmão Mateus? Porque tu és o menino dos olhos de Deus. E Deus tenha cuidado contigo, glória a Deus e aleluia. Santo, santo tu és. Então, por isso, não murmure, porque algumas coisas que tu pediu a Deus esse ano que passou, tu não conquistou porque não é da vontade de Deus, glória a Deus e aleluia. E assim Deus está falando para mim e para toda a igreja. Muitas vezes nós pedimos algo e nós determinamos que nós queremos aquilo. E nós estamos ali orando, Deus está falando lá do alto olhando para nós. Estou te vendo, estou te ouvindo, meus filhos. Mas isso não agrada a mim, isso eu não vou te conceder, glória a Deus e aleluia. Por isso que muitas vezes nós pedimos e nós conseguimos outras coisas que nós não pedimos, porque aquilo que nós pedimos não agrada a Deus. Mas Deus nos dá outras coisas no lugar daquilo, porque aquele que Ele nos dá, que Ele deixa acontecer na nossa vida, porque vai a grata dos olhos de Deus. Glória a Deus e aleluia. Santo, santo, aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus e aleluia. Santo e santo é o teu nome. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele é muito lindo para com a nossa vida. Muitas vezes é nós que não sabemos agradecer ao Senhor Jesus. E na quarta vigília também aqui está dizendo, aqui no livro de Salmo 27, número 2, está dizendo assim, quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, se chegam contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Glória a Deus e aleluia. Glória, glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aqui também nós podemos entender também que muitas vezes Deus tira alguém da nossa vida, né? Tira amigos, afasta alguns familiares, né? É tirar de pouco. Aí nós não entendemos, mas Deus Ele sabe quem realmente compensa estar no nosso meio, na nossa vida e no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Então muitas pessoas às vezes são malvadas e eles aproximam de nós para desejar para nós a nossa derrota e o nosso mal. Glória a Deus e aleluia. Então muitas vezes nós perdemos algumas amizades, eles somem de repente, mas talvez seja alguém orando para ti e pedindo, Senhor, afasta essa pessoa, deixa desta família, porque não convém a eles para essa amizade. Então é assim que Deus vai fazer, Ele vai tirando de pouco a pouco, glória a Deus e aleluia. Porque muitas pessoas são malvadas, elas chegam com nós com tapinha nas costas, glória a Deus e aleluia. Mas ali por trás, não é nem aquela pessoa, não, mas sim o diabo, como o costume dizer na pregação dele. Muitas vezes o diabo ele usa as pessoas para que as pessoas façam mal para nós. Glória a Deus e aleluia. E quando nós estamos em oração, o inferno se estremece, o diabo ele ruge com os dentes, porque ele sabe quando nós estamos orando com sinceridade a Deus, ele vem, mas ele não consegue nos atacar, porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus está com a destra do Senhor, nos livrando dos inimigos. Glória a Deus e aleluia. E muitos deles cairão, porque eles desejam mal para nós. E muitas vezes eles não conseguem entender que nem tudo são eles, mas sim que eles deixam o espírito maligno entrar na vida deles. Glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és, Papai querido, o nosso protetor, Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Então, quando Jesus disse Pedro, e Pedro foi até ele, Pedro estava afundando, Deus está dizendo para nós